Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício e eu fui convidado para falar para vocês sobre recursos florestais não madeireiros. Eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em ecossistemas agrícolas e naturais no campus de Curitibano. Bom, produtos florestais não madeireiros, como o nome sugere, se refere a todos os produtos que são obtidos no ambiente florestal além da madeira. E esses produtos, podem ser muitos: folhas, frutos, cascas, sementes, óleos, resinas, enfim. A literatura é rica e, mais que a literatura é rica, o ser humano é rico. O ser humano é prodigioso em encontrar produtos que são do seu interesse. E talvez mais interessante ainda, a floresta, os ambientes florestais, os ambientes naturais, são ricos em produtos de interesse do ser humano. Isso envolve alimento, envolve fibras, envolve uso medicinal, uso ornamental, enfim, muitos usos e muitas possibilidades. Então, como como está isso no nosso país, como está isso em Santa Catarina? Então, vamos olhar um pouco aqui para ter uma referência de valor de produção, de quantidade de produção e de valor em termos de valor monetário de produção. Isso são dados, essa tabela são dados do IBGE, e os dados mais recentes disponíveis, 2020. E ainda que a gente possa admitir que o IBGE tenha, que esses dados possam ter alguma defasagem, alguma deficiência no sentido do que efetivamente é obtido, né? Essa deficiência é sempre para menos, ou seja, é isto que está nessa tabela ou mais, em algumas situações talvez muito mais. O que só reforça a importância dos recursos florestais no madeireiro. Eh, Dos recursos que estão registrados e são no IBGE para o país, o mais importante em termos de produção, de volume de produção, é a erva mate. E a erva mate é produzida exatamente no sul do país. A erva mate é um recurso importante no nosso estado. Então, ela é importante não só pelo volume, mas pelo valor da produção, representa quase 30% do valor da produção de recursos não madeireiros. Então, isso é um valor bastante expressivo. Representa algo como 10% do total de valor de produção dos recursos florestais obtidos por extrativismo, coleta, neoextrativismo, manejo de espécies nativas, né? Para a gente ter uma referência de comparação, na parte de baixo aqui da tabela estão os valores daquilo que é madeireiro para espécies nativas, para processos que envolvem coleta, extrativismo, manejo e que não envolvem as espécies plantadas. O total de produtos não madeireiros é algo como 40% em termos de volume, em termos de valor de produção. Então, nós estamos falando aqui de produtos que representam economicamente, monetariamente, valores desprezíveis, né? É interessante que nessa tabela, em sétimo lugar, aparece o pinhão. Talvez há 20 ou 30 anos atrás, seria quase como ingênuo falar de pinhão, não parecia ser uma coisa que pudesse ser importante ter essa escala de produção, né? São mais de 10 milhões de toneladas, 10 mil toneladas. São aproximadamente 41 milhões de reais. Então, não estamos falando de valores que são desprezíveis, mas valores importantes. E o pinhão, aqui nessa tabela, o pinhão e a erva mate se mostram valores importantes na realidade do nosso estado. E por falar na realidade do nosso estado, esse é o mapa dos remanescentes florestais, obtido no Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, são as informações mais recentes, mostrando 29% de remanescentes florestais. Remanescentes, na sua maioria, empobrecidos principalmente em termos de madeira, mas empobrecidos também na sua biodiversidade, em grande parte em decorrência de um uso extremamente predatório que nós fizemos das nossas florestas durante o século XX. Mas talvez nesse século a gente possa ter uma perspectiva diferente.
e olhar para esses 29% de cobertura florestal do estado como uma grande oportunidade para a obtenção de recursos, para a obtenção de produtos a partir dos recursos florestais, não madeireiros, por exemplo, né. Nós estamos falando de um estado que tem uma vocação eminentemente florestal, que tem um relevo onde a grande a maior parte da realidade é uma realidade que indica a a vocação florestal. Esta imagem é uma imagem que pode, representar de alguma forma, né, pode sugerir a realidade da maior parte das, propriedades rurais do estado de Santa Catarina. Propriedades que apresentam uma declividade, expressiva em parte do seu contexto, áreas com lavoura, áreas com pastagens, remanescentes florestais, florestas secundárias, áreas de alta declividade com uso eventualmente de pastagem, às vezes até de lavoura, de maneira, de certa forma, ineficiente e favorecendo a erosão. Toda essa paisagem é uma paisagem que tem um potencial enorme para ser trabalhada num processo de restauração, enriquecimento e produção de recursos florestais no madeireiro. Mesmo sem a restauração, o enriquecimento e a, retomada de toda essa área, principalmente nas partes mais declivosas, nas APPs de cobertura florestal, nos próprios remanescentes florestais que aparecem aí, os próprios remanescentes florestais de florestas secundárias do estado, são áreas de grande oportunidade para a produção de produtos florestais no madeireiro. Isso já é uma realidade, de fato, nas propriedades rurais. Essa essa lista que aparece nesse slide é uma lista exemplo, é um levantamento feito com agricultores familiares na região do Contestado, na região em volta de Caçador. Esses agricultores familiares usam mais de 300 espécies no seu dia a dia. E a grande maioria dessas mais de 300 espécies são espécies vegetais, são espécies nativas. Nessa lista que aparece no slide estão as 10 mais importantes, as 10 que são mais utilizadas no dia a dia, que têm mais significado no dia a dia para esses produtores rurais. E vejam que nessas 10 que estão aí, 5 delas são espécies nativas da região. 4 delas são produtoras e são citadas aqui por serem, principalmente por serem produtoras de produtos florestais no madeireiro. Mesmo a bracatinga, que está ali no meio, a quinta espécie, ela também é citada como produtora de mel de melato ou do mel mesmo, e não apenas como produtora de lenha. Então, vejo que isso faz parte da realidade do nosso produtor rural, do produtor rural do estado de Santa Catarina. Os remanescentes florestais e os recursos que estão nos remanescentes florestais fazem parte da realidade. São importantes historicamente, culturalmente e economicamente. A manutenção desses recursos também faz parte, também é um valor importante, relativamente importante para esses produtores rurais. Alguns exemplos. A lista de possibilidades é muito grande para o estado de Santa Catarina, para as diferentes formações florestais. Mas alguns exemplos são relevantes, eu não ia deixar de trazer alguns exemplos. Claro que começa com a erva mate. A erva mate é o principal produto florestal não madeireiro do país. E ela é importante não só pelo valor econômico, mas porque ela envolve no país mais de 700.000 pessoas. Então, diferente de muitos contextos em que poucas pessoas são beneficiadas por cadeias de produção concentradoras de renda, a erva mate é um exemplo de uma cadeia de produção, de um contexto, de um produto que tem uma cadeia de produção onde muitas pessoas são beneficiadas, muitas pessoas estão envolvidas. E isso por si só já é um valor. Isso por si só já é um diferencial que os produtos florestais não madeireiros trazem, todos eles,
no seu contexto, nos seus processos de produção. Cadeias que envolvem muitas pessoas, cadeias que têm potencial de beneficiar muitas pessoas. A erva mate é obtida em Santa Catarina principalmente pelos sistemas chamados de erva mate nativa, que envolvem sistemas agroflorestais, áreas de floresta nativa enriquecida, caívas, e eventualmente também por erva mate plantada, com plantios pluros. Mas, geralmente, a erva mate nativa é mais valorizada no mercado e é um produto de maior interesse, né, podendo, no ano 2022, chegando a R$ 27,00 a arroba entregue na fábrica, né. A erva mate tem ganhado especial relevância, né, nesse sistema, como mostra a imagem, né, o sistema de Caíva, né, pela recente indicação geográfica de denominação de origem dessa erva mate Planalto Norte Catarinense, né, que traz um potencial de agregação de valor muito relevante para toda a região do Planalto Norte Catarinense envolvida nessa indicação geográfica, né, principalmente nas áreas chamadas de calivo. Nesse contexto, a própria araucária também entra, né? As caívas envolvem áreas que têm cobertura florestal, têm cobertura com outras espécies, então, e principalmente com a erva mate, com a araucária. Mas a araucária está em grande parte do estado de Santa Catarina, em todo o ambiente de floresta umbrófila mista, e tem sido uma espécie bastante explorada pela produção de pinhão. Muitos agricultores têm encontrado na produção de pinhão uma grande alternativa de obtenção de renda. Muitos agricultores, muitos produtores rurais têm percebido que o grande valor da araucária não está na sua madeira, e sim na possibilidade de continuamente produzir pinhão. Especialmente quando essa produção de pinhão não é apenas uma coleta e venda, mas uma coleta que pode, a partir de associações, de conjuntos de agricultores, agregar algum valor na cadeia, com um processamento que muitas vezes é um processamento bastante simples, né. Então, os valores do produto inicial, do pinhão propriamente dito, em 2020 estavam em torno de R$ 4,00, mas a possibilidade de agregar valor na cadeia a partir de um processamento simples, né, pode multiplicar por 4 esse valor facilmente. Então, isso traz para o pinhão, para esse caminho do pinhão, uma grande potencialidade. E hoje a demanda de pinhão no país inteiro. A gente encontra pinhão nos mercados de Belém do Pará, de Recife, de muitos lugares do país, né? E o produto já processado tem um grande potencial de venda em todo o sul, sudeste do país, de maneira muito efetiva. Então, aí está um outro produto que tem uma grande potencialidade. Muitos agricultores, muitos produtores rurais, têm trabalhado nas paisagens da sua propriedade, enriquecendo com araucária, manejando a araucária, de forma a obter mais pinhão, não pensando em outra perspectiva, a não ser a produção de pinhão como uma grande potencialidade. Outras espécies, como a espinheira santa, né? Esses slides são na região do sul do Paraná, mas a espinheira santa é uma espécie de uso medicinal, as folhas são usadas, apresenta cada vez mais uma demanda de mercado importante, e muitos agricultores têm sistemas de manejo para obtenção de folhas, semelhantes aos da erva mate, que são bastante interessantes e permitem, então, mais um produto nos seus remanescentes florestais, né? E quando acontece a agregação de valor também, os valores podem ir de R$ 1,00 para a planta fresca até, eventualmente, 12 ou até R$ 25,00 quando a planta quando é feita uma secagem, mesmo em sistemas rústicos de secagem, e uma eventual armazenagem. Então, de novo, aqui tem uma cadeia de produção, e na cadeia de produção pode-se pensar em como agregar valor, mesmo pensando nos produtores rurais. E outras espécies, né, como eu mencionei anteriormente. Essa é uma espécie que tem uma grande importância, o caraguatá, mais na propriedade, mais como agregação de valor indireto do que como venda. Como venda,
O grande potencial aqui aparece com venda em feiras de xaropes feito a partir dos frutos da espécie do caraguatá. Mas na propriedade agrícola, em muitos locais do estado, muitos locais, cerca-viva é um grande valor dessa espécie. A cerca-viva é importante, a cerca-viva que tem um potencial de ser estruturada e indiretamente agregar valor, porque não há necessidade de construir ou manter uma cerca de arame farpado. Então, esse é outro, para trazer um exemplo, numa outra direção que não é uma direção que envolve uma cadeia de produção diretamente, né. No litoral, ou mais na encosta aqui, na encosta atlântica, na floresta ombrófila densa, né, a espécie que apresenta maior potencialidade é a palmeira jussara. E a palmeira jussara, por muito tempo, foi explorada pensando apenas no palmito. Isso quase levou a espécie à extinção em muitos locais, ou pelo menos comercialmente à extinção. Houve uma superexploração, principalmente nos anos 60, 70 e 1980, né? Mas a partir dos anos 2000 se percebeu que um grande valor estava num outro produto, o, o, a polpa produzida a partir dos seus frutos. Então, o grande valor hoje da palmeira jussara está nos seus frutos, para a produção do açaí de Jussara, Jussaí, Jaçaí, tem diversos nomes, que apresentam um valor de mercado muito interessante. Em alguns momentos, houveram programas bastante estruturados da IPAGRE, inclusive, para estimular agricultores familiares a, nas suas propriedades, a partir de quintais agroflorestais, produzirem polpa da palmeira jussara para comercialização. Então, está aí um potencial muito grande que envolve um mercado que tem praticamente todo o litoral brasileiro com grande potencialidade. Na verdade, cada vez mais cresce no país inteiro, juntamente com o próprio mercado levado pelo açaí da Amazônia. Outra espécie de grande importância é a samambaia preta, Rumora dentiforme. É uma planta que parece assim, mas onde que se usa isso, né? Todos que já receberam, deram flores, em algum momento, tiveram seus buquês de flores com um fundo verde. Esse fundo verde quase sempre é feito com as frondes dessa samambaia. E essa samambaia no nosso país é inteiramente obtida a partir de extrativismo, em muitas regiões. No litoral de Santa Catarina é uma das regiões importantes. Então, um extrativismo um pouco desconhecido, descontrolado, diferente, por exemplo, no Nordeste do Rio Grande do Sul ou no Sul do Estado de São Paulo, onde há sistemas de manejo bastante estruturados, legalizados, com muito conhecimento local agregado. Então, essa outra espécie que tem um potencial muito grande de ser utilizada, é utilizada efetivamente, mas muitas vezes com pouco conhecimento do sistema como um todo. Outra espécie que se enquadra nessa situação para o nosso estado é a erva de balieira, a Verronia curaçavica, uma espécie de uso medicinal intensamente demandada pela indústria farmacêutica e é explorada no nosso estado de uma maneira também, ocorre nas restingas e é explorada de uma maneira, às vezes, completamente descontrolada. Então, uma espécie que tem um caminho todo aberto pela frente. Em alguns lugares, tem grande conhecimento local agregado, sistemas de coleta que são cuidadosos para a obtenção do produto, e é uma espécie que tem um grande potencial. Então, como eu mencionei, a lista é grande, né? Eu trouxe algumas delas, são muitas realmente. E para encaminhar um encerramento, eu quero coloco aqui as principais recomendações de políticas públicas do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Por que eu trago elas? Porque elas são especialmente relevantes no caso de produtos florestais não madeireiros. É claro que assim uma recomendação importante é proteger e manejar as potencialidades da diversidade regional. Isso é clara, né? É uma recomendação clara, que ao mesmo tempo
pensar em manejo, mas ao mesmo tempo pensar em proteção. Quando a gente pensa nos fragmentos florestais que existem, e a recomendação do inventário é ampliar a conectividade envolve em muitos casos, restauração florestal. E restauração florestal ou enriquecimento, em alguns casos, principalmente em áreas de APP e áreas de reserva legal. E todas essas são áreas que têm grande potencial de serem enriquecidas e trabalhadas com espécies produtoras de produtos florestais não madeireiros, né. E vejam, tanto em APP como em reserva legal, há possibilidade de uso de recursos florestais não madeireiros, né. A resolução 369 do CONAMA é muito clara em relação a essa potencialidade e essa perspectiva. Então está aqui um caminho bastante importante para o estado de Santa Catarina, com espécies com recursos florestais não madeireiros, né. Claro que isso envolve, em muitos casos, áreas de coleta de semente, que é uma outra política pública importante recomendada pelo inventário. De toda forma, o contexto de uso dos recursos florestais não madeireiros é um contexto que ressalta, numa perspectiva de sustentabilidade, esses 2 eixos muito importantes para a sustentabilidade. Um, que é o ecológico econômico, né. Então, o equilíbrio entre essas 2 questões, ter conhecimento da autoecologia da espécie, dos ambientes onde ela ocorre, mas olhar também a cadeia de produção e as potencialidades da cadeia de produção. E do outro lado, as pessoas que estão envolvidas, desde o aspecto social, do envolvimento de muitas pessoas, da repartição dos benefícios possíveis nas cadeias econômicas para muitas pessoas, e o aspecto cultural, que muitas vezes está associado à obtenção dos recursos. Especialmente no caso dos recursos florestais no madeireiro, as questões culturais são chave, pois elas é que são os indicativos de como nós podemos explorar e que potencialidades têm esses recursos florestais não madeireiros. A complexidade e o conhecimento local associado é muito grande. E, portanto, é muito importante examinar também esse segundo eixo, que é o eixo cultural social. Por fim, eu agradeço às muitas instituições que participaram da obtenção de informações que, em parte, eu compartilhei com todos vocês, né, e as pessoas que estavam envolvidas em diversos momentos desses trabalhos. E agradeço mais uma vez o convite da Associação de Engenheiros Florestais do Sul de Santa Catarina. Muito obrigado.